Falei, por misericórdia, levanta em nome de Jesus, porque só diante de Jesus se dobra o joelho. Aí levantei ela, e ela chorando, me abraçou, me beijou, me babou. Falei, o que foi, minha senhora? Ela com um monte de exame na mão. Ela falou assim, há 13 anos eu tinha o vírus do HIV, estava em fase terminal. Em tal dia o Senhor proclamou que Jesus estava curando uma pessoa de AIDS em fase terminal, e eu tenho um exame para provar que Jesus fez na minha vida. Imagina o que ele não pode fazer por você, hein? E a pessoa que está do seu lado? Imagina o que ele não pode fazer por você. Porque ele está vivo. Ele é ressurreto, ele é ressuscitado. Dentre os mortos, ele é o Senhor. E na Eucaristia nós fazemos essa experiência. Um dia eu estava peregrinando na Terra Santa. Quando eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu encontrei com um prato de flores. Aí o padre falou, padre, que alegria te encontrar. E eu abracei o prato de flores, fiz uma festa danada com ele. Ele estava com um grupo e eu estava com outro grupo. Ele falou assim, eu queria partilhar um negócio com o senhor. Aí eu fui lá no canto, ele todo emocionado. Acabei de ter uma revelação agora, lá na capela de Santa Helena. Falei, é mesmo? O que foi? Ele falou, então, eu fui lá rezar com o meu grupo. E na hora que eu estava rezando, eu entendi que a cruz é cura. Eu falei, é mesmo? Que bênção! Eu falei, é porque eu lembrei da história de Santa Helena. Helena é a mãe do imperador Constantino, que se converteu, e a partir da conversão de Constantino, no ano 313 da era cristã, se eu não me engano, eu já estudei isso tem muito tempo, acho que é 313, Constantino se converte e ele começa a ajudar na difusão do cristianismo, que até então era perseguido. E a mãe dele que foi o instrumento de conversão para ele, Helena, e ela falou, meu filho, eu vou lá na Terra Santa fazer uma peregrinação. E foi, e começou a comprar os lugares santos que estavam nas mãos de outras pessoas. Ela comprou o lugar do Santo Sepulcro, e lá foi construída uma basílica. Comprou o lugar do nascimento, aonde está a gruta aonde Jesus nasceu. Comprou o lugar onde Jesus ensinou o Pai Nosso, e foi adquirindo para o cristianismo, para a igreja, aqueles lugares. Só que quando ela chegou no lugar onde Jesus foi crucificado, no Gólgota, tinha uma caverna, uma caverna pequena, um buraco, né, na pedra, aonde estavam muitas cruzes, porque era a pena de morte daquele tempo, a crucifixão. Então muitos foram crucificados. E ela pensou, isso para depois me relembrando o que eu já tinha estudado, né? E ela pensou, qual é a cruz de Jesus? Quais são os pregos? E aí Deus soprou no ouvido de Helena, traga os enfermos, porque a cruz verdadeira, aquele que tiver enfermo e que tocar será curado. E ela trouxe os enfermos, e os enfermos tocaram nos pregos e na cruz de Jesus e foram totalmente curados. E ela teve a certeza de que aquele era o madeiro sagrado, aquela era a árvore da cruz de Cristo, que Cristo tinha sido crucificado pelo sinal do milagre que aconteceu na vida dos enfermos, ali naquela capelinha onde o prato de flores. Eu falei, opa, já vou para lá com o meu grupo agora. Levei todo mundo para lá e conduzi um momento de cura, e ali Deus operou na vida de muitas pessoas lá na Terra Santa, para dizer para você o que nós estamos vivendo aqui, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, é um momento profundo de cura e de libertação na nossa vida. Olha que bênção que a igreja deixou para nós. A igreja obedecendo a ordem de Jesus. Diga para o seu irmão, é bom demais ser católico. Os crentes podem até cantar bem, tem umas musiquinhas bonitinhas, os crentes podem até pregar bem, a gente vê alguns aí que tem uma oratória, só não sei se tem um samba, a oratória tem, mas tem uma boa oratória. Mas uma coisa que eles nunca vão ter é o que você tem, católico, ó, isso aqui, ó. Alguém deixou a igreja católica, é um trouxa, é um abestalhado. Para lembrar do senhor, Padre Léo, que está
no céu, é uma anta. É uma anta. Você pode ir na missa mais silenciosa, que não tem canto, talvez o ministério de música é o som da igreja, não entende nada, o padre não sabe pregar, mas na hora que o padre diz, isso é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue, Jesus está inteiro para te curar, Jesus está inteiro para te libertar, Jesus está inteiro para visitar a sua casa. Que às vezes a gente fala assim, eu só gosto da missa daquele padre. Eu tenho um grave problema com isso na minha região, que só gostam da missa do Padre Roger. Ah, meu Deus, eu tento educar o povo, mas eles não aprendem. Quando eu falo, o povo não vai na missa. Vai o mínimo. Se vai 2.000 pessoas, vai 800 no dia que eu não vou, que eu aviso que eu não vou. É Jesus. Do padre mais velhinho ao padre mais novo que está aprendendo a celebrar a missa, é Jesus. Inteiro, pleno, total. Não existe. A gente celebra a missa e faz oração de cura, mas toda missa é missa de cura. Se eu estou no Calvário, se eu estou debaixo da cruz de Cristo, e se eu experimento a ressurreição, o que Ele não pode fazer na minha vida? E às vezes a gente dá bobeira. Eu me lembro de um cardeal que vai entrar num processo de beatificação agora, chamado Vantuan, cardeal vietnamita, ficou preso 13 anos, nesses 13 anos, 9 foi numa solitária, e todos os dias ele celebrava a missa na palma da mão, todos os dias, e às vezes a gente mora na porta da igreja, estou com preguiça, Você acredita, do lado da igreja. Chega gente em casa, é uma desculpa. Ah, meu filho, chegou gente na minha casa, ó. Eu já aviso para a mãe. Se não quiser ir na missa, pode mandar ficar sentado na sala de vocês, não. Eu sempre fui assim, desde quando eu tinha um encontro pessoal com Jesus. Chegou, você vai, não quer ir na missa comigo? Então, se você não quiser ir embora, delicadamente, você me espera que eu vou na missa, depois eu toco. Porque é desculpa. E às vezes tentação, porque o diabo sabe o que é uma Eucaristia. Ele sabe, no entanto, que os satanistas vivem roubando a Eucaristia da Igreja Católica. Porque ele sabe que é Jesus, e tem católico que não acredita. O diabo sabe, dá para entender um negócio desse? Os satanistas vivem violando o sacrário, vivem roubando a Eucaristia, porque o diabo sabe, para ele humilhar Jesus ali na presença eucarística, na hóstia consagrada, eles vão lá, roubam, eles fazem rituais satânicos com a Eucaristia. E tem católico que não acredita, tem a missa e não vai na missa, fica dormindo na missa. Protestantes, vê como um protestante vai para o culto no domingo de terno e gravata, e não vão para a missa às vezes de bermuda, de qualquer jeito. Eu aprendi com o padre Jonas que domingo é o dia de eu colocar a melhor roupa. Eu coloco a melhor roupa de missa. E eu lembro, há uns 2 anos atrás, ele ficou fazendo um retiro em Queluz, e eu fiquei acompanhando ele 2 anos, não, 4 anos já, que eu era diácono, e eu sou muito próximo dele, e eu fiquei acompanhando ele lá nesse retiro, rezando junto com ele, ouvindo a Deus. Ele escreveu alguns documentos da Canção Nova nesse retiro, e aí chegava o domingo, o padre João estava impecável, está melhor? Eu falei, está bonito. Ele falou, é domingo, é a melhor camisa que eu tenho. A gente tem que valorizar o dom mais precioso que Deus deu para nós católicos. Quer ver outra coisa? Vai para a missa para ficar conversando. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa. Passou. Voltei para casa do mesmo jeito.
E o Padre Léo dizia dos ladrões da palavra, geralmente a conversa é na hora da pregação da palavra. Nós temos que entender o mistério para experimentá-lo. É Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Ele ressuscitou. Quando o Padre hoje proclamar as palavras, entenda. Quando você receber o Senhor, entenda, Ele pode te curar se você depositar toda a sua fé nele. Ele pode te ressuscitar, você que está como morto. Ele pode te levar a essa experiência de vida e vida eterna, de vida eterna já experimentada aqui. Tem 4 anos, eu vou fazer 4 anos, dia 12 de dezembro de 2010, 4 anos de padre. Graças a Deus, todos os dias eu tenho celebrado a Eucaristia. Eu posso chegar cansado, mas eu vou lá e celebro a Santa Missa, porque eu não sei mais viver sem Ele. Eu não sei mais viver sem Jesus. E o cardeal Antoine testemunha que ele só não ficou louco nos 9 anos que ele ficou dentro de uma cela, que só tinha um buraquinho para entrar e uma frestinha de luz, porque ele celebrava a missa todos os dias e Jesus era o alimento dele. Era o alimento que o fortalecia, era o alimento que o disciplinava, era o alimento que dava a ele esperança de que tudo aquilo ali um dia passaria. Era o alimento que dava a ele a garantia de que Deus tinha o céu para ele, apesar de ele estar vivendo um purgatório ou até mesmo um inferno na terra. Mas a Eucaristia era essa força motora, essa força de Deus no coração dele, que foi santificando, fortalecendo, renovando, dando vida, dando esperança no coração de um bispo da igreja que ficou 9 anos numa solitária, em meio à escuridão. Mas não existia escuridão naquela cela, porque todos os dias ele comungava a luz do mundo, Jesus Cristo. Eu queria que a partir da liturgia de hoje nós tivéssemos essa postura. Nós, Renovação Carismática, temos que dar um testemunho muito edificante para a igreja da nossa vivência da Eucaristia. Nós precisamos ser eucaristizados. Nós precisamos... Gente, eu tive uma experiência com Jesus no ano de 1995 num baile funk no Rio de Janeiro. Eu era viciado em droga. Eu usava droga desde os meus 13 anos de idade, porque eu tinha abandonado a igreja, os sacramentos.